Olá, aqui é o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais um vídeo aqui do Casos da Semana. Nesse quadro eu trago um pouco sobre os atendimentos que eu tive na semana, gravando aqui do carro porque eu estou voltando. Hoje atendi em Quixadá e Quixeramobim, são cidades aqui próximo de Fortaleza. Hoje também com uma câmera nova, eu consegui trazer aqui a minha GoPro, prendi ela aqui no teto, então vai ficar com uma imagem melhor do que do celular, né? Antes eu estava gravando do celular. Esse vídeo acaba que eu trago alguma coisa sobre os casos que eu atendi, mas também converso muito sobre medicina, é quase um vlog, né? Então, sempre recebo mensagem das pessoas agradecendo por esses vídeos aqui, que ajudam muito, porque às vezes a pessoa passa por um médico, a consulta é muito rápida, não tem acesso a essa informação, né? Então, essa semana eu atendi um tipo de paciente que eu tenho visto cada vez mais frequente, que é aquela pessoa, um adulto jovem, né? 30, 40 anos, às vezes até um pouco mais, até 50 anos, uma pessoa que é jovem, tem um filho pequeno, tem um pai doente, e essa pessoa cuida dos outros e trabalha muito, né? Vive sob uma carga de preocupação muito grande e deixa de se cuidar, deixa de fazer atividade física, deixa de se alimentar de forma correta, começa a comer muito fora de casa ou pedir muita comida, o que é mais fácil, uma comida congelada. E essa pessoa comendo errado, não se exercitando, dormindo pouco, de baixa qualidade, essa pessoa deixando de se cuidar, a saúde ela vai perdendo, né? Essa pessoa vai cada vez mais ficando mais cansada, começa a ter dores no corpo, começa a engordar, começa a ter muita ansiedade. E isso, né, essa pessoa às vezes procura ajuda em um médico e não tem uma resposta, porque quando faz os exames, muitas vezes os exames estão normais, às vezes a pessoa sente uma sensação, um desconforto nessa região, que pode ser refluxo, às vezes tem um empachamento, uma dor no estômago, que pode ser uma gastrite, tipo uma gastrite nervosa, às vezes é o intestino que não está funcionando direito. Então, são queixas vagas, que os exames muitas vezes dão normais, e o médico diz, aqui não tem nada no exame. Só que isso não significa que essa pessoa está bem. Essa pessoa ela não está nada bem por conta de vários motivos e que basta você conversar com o paciente para você ver qual é o motivo. Essa pessoa não está se cuidando e quando a gente vai envelhecendo, a gente precisa se cuidar. Porque quando a gente é criança, é adolescente, a nossa saúde é impecável, né? Eu costumava dizer que passou dos 50, perdeu a garantia. Mas hoje o que eu vejo é passou dos 30, perdeu a garantia. Isso eu digo por mim. Eu tenho mais de 30 anos, eu já tomo remédio para colesterol, já tomo remédio para pré-diabetes, já tomo remédio para hipertensão. Por quê? Ao longo dos exames e do tempo eu fui vendo que mesmo eu me cuidando, mesmo fazendo atividade física, se alimentando bem, os meus exames e a minha pressão continuavam alterados. E por conta do meu histórico genético, meu pai, minha mãe e vários dos meus avós, alguns até faleceram por conta de problema no coração ou de complicações do diabetes, né? Por conta de tudo isso, eu optei por iniciar o tratamento e vi uma melhora considerável nos meus exames depois que eu comecei o tratamento. Então isso faz parte do envelhecimento, a gente cuidar desses problemas crônicos, mas algumas pessoas, né, elas não têm esse conhecimento, né, que passou dos 30, se você não se cuidar, começa a adoecer. Então, a partir dos 30, né, quando passa dessa idade, é comum o adulto começar a ter perda de massa muscular, principalmente a pessoa sedentária, que não está se exercitando. Hoje em dia, os nossos hábitos, eles são muito parados. A maioria das profissões, a pessoa trabalha em um escritório, não tem uma caminhada muito longa, vai de carro para o trabalho, ou até de ônibus, mas não chega a andar tanto. Então, por conta disso, essa pessoa gasta muito pouca energia durante o dia e, como não faz força, não levanta peso, acaba não estimulando a musculatura como deveria. Então, essa perda de massa muscular, ela facilita com que essa pessoa sinta dores pelo corpo, dor no joelho, no quadril, nas costas, dor de cabeça. Ela facilita com que essa pessoa ganhe peso, essa pessoa comece a engordar, principalmente se ela estiver se alimentando de forma errada. Então, esse conjunto de fatores, e essa pessoa vai num médico, numa consulta muito rápida, né, acaba não tendo o diagnóstico e acaba sofrendo sem ter uma resolução do problema, porque em parte a solução do problema depende do paciente. Mas o paciente, se um médico não chegar e disser isso para essa pessoa, ela vai ir de médico em médico, de exame em exame, fazendo exames dos pés à cabeça até achar algum problema. E aí onde é que eu entro?
paciente faz um exame de ultrassom da tireoide e encontra um nódulo na tireoide, ou um exame laboratorial e encontra uma tireoidite de Hashimoto sem hipotireoidismo. Aí o paciente vem para mim para cuidar da tireoide. Mas quando a gente começa a conversar, vejo que a tireoide não é o problema. O problema é o sedentarismo, o estresse, o ganho de peso, a pessoa passando por toda essa carga emocional, né, que sempre é difícil você lidar, por exemplo, com criança pequena, você lidar com um idoso adoecendo, um tratamento de câncer, ou um Alzheimer, ou um problema do coração, um idoso acamado. Então, isso aflige adultos jovens e é difícil encontrar um médico para cuidar dessas situações, porque qual é o médico que você vai, né? Então, surgiu na medicina aproveitadores, né? Os médicos funcionais, integrativos, ortomoleculares, que eles viram essa brecha do mercado e a indústria farmacêutica patrocina esses profissionais através dos suplementos alimentares, como se o que faltasse para essa pessoa fosse uma vitamina, fosse uma coenzima Q10, um Lugol, um suplemento mágico que vai resolver todos os seus problemas e não resolve. Então, esses dias eu atendi uma moça online. Todo vídeo que ela via que vendia um suplemento, ela comprava. E o grande problema é porque esses suplementos alimentares, apesar de serem medicamentos, né, você está passando ali uma vitamina, uma substância que tem efeitos colaterais, como no Brasil eles conseguem ir para essa classificação de suplemento alimentar ao invés de medicamento, eles podem fazer divulgação, eles podem fazer marketing e falando um monte de baboseira e que no final você não tem como ajudar aquela pessoa sem saber o que ela tem. Então, nos meus vídeos, você jamais vai me ver passando algum tratamento, porque eu não tenho como passar um tratamento sem saber o que você tem. Você tem que ir ao médico, o médico tem que lhe examinar, tem que lhe ouvir, tem que ver seus exames, e só então ele vai passar um tratamento depois que formular um diagnóstico. Tendo o diagnóstico, eu consigo passar um tratamento. Mas você abre até na televisão, tá lá fazendo propaganda de remédios. Ah, você que tem gordura no fígado, compra esse remédio aqui, ele é antioxidante, ele tem milhões de maravilhas, ele vai resolver o seu problema, e não vai resolver. Então é uma enganação que as pessoas acabam caindo, ao invés de corrigir a causa, corrigir lá um dos problemas que eu falei no começo, né, os vários motivos. Tá? Então eu atendo esses pacientes porque eles vêm para mim com a tireoide, que muitas vezes não é a culpa, né, da situação. Tá? Essa semana eu também atendi muitos pacientes com bócio multinodular. Então a tireoide, por algum motivo, começa a aparecer nódulos dentro dela, e esses nódulos eles vão crescendo progressivamente. Na maioria dos casos isso acontece muito devagar, então o paciente pode conviver por anos e anos com nódulo na tireoide sem que ele sinta nenhum sintoma, nódulo de aspecto benigno, mas quando esses nódulos estão grandes demais, e aí vai depender muito do caso, né? Tem pacientes que têm nódulos acima de 4 centímetros e não sente nada, mas em geral, acima de 4 centímetros o nódulo já é palpável aqui no pescoço, já é visível, o nódulo já tem o volume da tireoide, né, 30 centímetros ou mais. Então, nessas situações, quando apresentam uma tireoide com um nódulo grande ou um bócio volumoso acima de 30, a gente já cogita a possibilidade de cirurgia, principalmente se estiver crescendo ou se o paciente apresentar sintomas, ou se algum dos nódulos for suspeito de ser câncer. Não sendo assim, é possível você acompanhar, principalmente se a pessoa tiver acima de 80 anos, aí que você não vai pensar em cirurgia logo de cara. Você pode acompanhar por um bom tempo e realmente só pensar em cirurgia em último caso. Em pessoas, em idosos, né, com várias comorbidades, a cirurgia é o menor dos problemas, né? Você não vai partir para uma cirurgia, né? Hoje fiz uma punção. Fiz 2 punções? Foi 2 punções. Uma punção foi numa moça jovem que veio com uma massa cervical, descobriu por acaso a palpação, notou um caroço amolecido nessa região do pescoço, grande, maior do que um ovo de galinha, e ao exame de ultrassom foi possível ver que era um cisto, uma lesão grande, com paredes finas e dentro conteúdo líquido. Então, a suspeita inicial para todo cisto cervical, o cisto que aparece no pescoço, nessa região lateral, principalmente em adultos jovens, é o cisto branquial. É uma malformação congênita, um defeito de fábrica, que ele pode ficar pequenininho por muitos anos, enquanto é criança, não percebe, e aí quando vai crescendo, esse cisto ele pode crescer, ou em adultos também ele pode ser detectado, mas em geral aparece em adultos jovens. E a conduta é cirurgia. O cisto branquial, como ele pode ter uma comunicação com a faringe, ele pode infeccionar
E esse cisto branquial, ele também pode malignizar, ele pode virar um câncer. Então eu já vi casos de câncer dentro de um cisto branquial, um câncer bem atípico, muito raro e muito agressivo. Então, apesar de ser raro, como eu já vi, sempre que eu pego um paciente com cisto branquial jovem, eu acabo indicando a cirurgia para que não aconteça o mesmo que aconteceu com esse outro paciente que não operou enquanto era jovem. E para confirmar a hipótese diagnóstica de cisto branquial, a gente faz a punção para coletar material, para ver se as células realmente são dessa lesão. Que já que você vai puncionar para coletar material, sempre que eu punciono uma lesão cística, uma lesão que contém líquido, além de aspirar as células, a gente aproveita e aspira o líquido. Então, nessa paciente, eu consegui encher 2 seringas, o cisto que era visível e palpável murchou quase todo, e aí a gente vai ter uma resposta, né, confirmando que é um cisto branquial, só que a cirurgia não tem mais tanta urgência porque a lesão está bem pequenininha, não está incomodando a paciente. Ela vai primeiro cuidar da saúde, o paciente que estava até um pouco acima do peso, né, e só depois, quando ela estiver bem melhor, é que vai para a cirurgia, né? Então, às vezes, essa aspiração, você esvaziar, você consegue reduzir bastante o tamanho da lesão, até evitando uma cirurgia. Às vezes a lesão cresce rápido, depois de poucos dias ou poucas semanas ou poucos meses, aquela lesão que você conseguiu tirar o líquido acaba produzindo de novo e enche de novo, né? A gente tenta ajudar, tenta resolver, né? Que mais? Também atendi casos de câncer de tireoide, pacientes acompanhando. Hoje eu atendi uma moça que já operou há 3 anos. Fez a cirurgia, era um nódulo de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Fez a punção Bethesda 5. A cirurgia confirmou que era um papilífero. Depois da cirurgia complementou com a iodoterapia. E desde o período do tratamento, a tireoglobulina sempre veio zerada. E aí teve um ano que a tireoglobulina veio 0,4, sem uma subida do TSH. Apenas a tireoglobulina que ela é zerada, que quando eu digo zerada, quer dizer que ela é menor do que 0,2, então pode ser 0,1, 0,15, mas a gente só olha se é menor ou não de 0,2, né? Essa tireoglobulina subiu para 0,4. E isso gerou uma certa preocupação, porque poderia ser o indício de uma recidiva, uma paciente que até depois da iodoterapia a tireoglobulina estimulada quase não subiu, quer dizer, antes da iodoterapia, né, quase não subiu. E aí repetiu em outro laboratório, veio zerada novamente, e hoje ela veio 6 meses depois dessa última medida que deu alterado, zerado novamente. Então, provavelmente, a minha suspeita é que foi um erro laboratorial. Tá? Então, isso acontece, existem laboratórios de todos os tipos, de todas as qualidades, nem todos os laboratórios eles passam por um controle de qualidade muito rígido, principalmente em laboratórios que são de nome não tão conhecido. Às vezes, para cortar custos, eles não fazem os processos como deveriam ser feitos. Então, sempre quando atendo um paciente em que o exame não faz muito sentido, que é um exame que não é compatível com a clínica, a gente precisa questionar o exame. Que aí, aqui vai uma dica, um alerta para você que me acompanha e não vai em consultas médicas. Eu tenho pessoas que, por conta de não acreditar nos médicos, ou por se acharem muito espertas, muito inteligentes, elas acham que são capazes de aprender medicina assistindo vídeos e não procuram ajuda, né? Acham que podem, né, substituir o médico, né? Os exames laboratoriais, eles podem estar errados. Então, o médico ele precisa analisar a história do paciente, todo o contexto do caso para interpretar um exame. Então, eu recebo muitas mensagens aqui nos comentários ou no Instagram, a pessoa perguntando: doutor, olha aqui o meu exame. É muito complicado olhar um exame, porque o exame é só uma parte da fotografia, né? Você não tem como analisar um caso sem saber como está o paciente, o que é que o paciente sente, como eram os exames antes, quais são os outros exames, fora do contexto. A gente precisa ter toda a história para conseguir montar um raciocínio para só então interpretar o exame, inclusive analisando se o exame está certo ou não. Então, sabendo disso, você que só se cuida olhando lá os valores de referência, precisa saber que existe essa possibilidade. Às vezes o exame ele não é compatível com a realidade, ele pode estar errado, e isso acontece com uma certa frequência. Tanto exames laboratoriais, como também exames de imagem. O exame de ultrassom da tireoide, ele é muito subjetivo, alguns médicos veem um nódulo. Hoje mesmo eu peguei uma paciente, que o médico, em uma paciente que tinha doença autoimune da tireoide, ela já tinha tido hipertireoidismo por tireoidite,
passado um tempo saiu desse hipertireoidismo, estava dentro do normal, mas a tireoide dela, a ultrassom era toda irregular. E o médico viu um pseudonódulo de 3,5 cm. E ele laudou esse nódulo e ela foi para a endocrinologista e a endocrinologista solicitou um exame de punção. Quando eu vi o nódulo, né, no ultrassom, eu refiz o exame de ultrassom da paciente, eu não vi o nódulo, eu vi que era um pseudonódulo. É como se fosse uma trava de cicatrização na tireoide e o que estava sendo laudado como nódulo não era um nódulo verdadeiro, era só um pseudonódulo. Então nessa paciente eu contraindiquei fazer a punção, não faz sentido, não era um nódulo, né? Então às vezes o exame ele pode mostrar coisas, encontrar alterações que elas não são reais, ou pior, né? Pode deixar passar alguma alteração que está lá e não foi vista, pode ter um nódulo e não foi visto, pode ter uma metástase nos linfonodos e não foi visto. Então é sempre importante, né, fazer ultrassom confiáveis, né, em locais que tenham uma certa qualidade, que o médico avalie e diga se o exame é bom ou não. Esse é um dos motivos, inclusive, para eu ter comprado o meu aparelho de ultrassom, porque eu dependo totalmente do ultrassom para indicar uma cirurgia, para saber como é que vai ser essa cirurgia, para planejar. Então, tendo o meu aparelho, eu consigo avaliar se realmente faz sentido aquele exame que o paciente está trazendo para mim. Essa semana mesmo, o paciente chegou com um exame que mostrava uma coisa. Quando eu fui fazer aqui o meu exame, eu não vi que não parecia nada com aquilo, né? Então a gente tem que ter esse grau de desconfiança para não deixar passar nada, né? Eu vejo a medicina um problema sério que acontece, que não é algo muito falado, né? Porque a classe médica, a teoria, né? O senso comum é que o médico ganha muito bem, os médicos não têm problema financeiro, não tem desemprego, não falta emprego para o médico. E isso é algo que você escuta desde do vestibular, né? E você vai sendo criado essa sensação de que são profissionais ricos, porque assim, de fato, se você pega a população em geral, o médico ganha melhor do que boa parte da população. Mas isso só acontece às custas de muito trabalho. E existem muitos empregos que pagam muito mal e que para compensar o médico precisa trabalhar muito mais do que as pessoas normais, precisa dar muitos plantões, atender muitos pacientes, porque aquele valor daquele procedimento, daquele plantão, paga mal. Então eu fico imaginando um piloto de avião. Imagine, você vai pegar um voo no piloto de avião que trabalha muito, ele faz muitos voos, ele mal para em casa, dia e noite voando, muito cansado, e ele deixa passar alguma coisa e o avião cai. Então, o piloto de avião, quando o avião cai, ele morre, né? Ele acaba indo junto. Mas o médico é diferente. O avião cai e ele continua trabalhando, porque o avião seria o paciente, né? Acaba que aquilo dali não afeta fisicamente ele, ele continua trabalhando. E para um avião cair, é necessário vários erros. Então, às vezes, o erro não é você passar um remédio errado, mas você deixar de passar um remédio quando deveria ser passado, você deixar de pedir um exame que deveria ser pedido, você deixar de ver alguma coisa num exame que não foi visto. Então, uma cirurgia, por exemplo, o médico fazer de uma forma muito desleixada, sem prestar tanta atenção. Por quê? Porque está cansado, porque são muitos pacientes, né? A rotina muito estressante, muito cansativa. Eu já tenho quase 10 anos de formado, os plantões, na época, pagavam um valor. Hoje, 10 anos depois, o valor do plantão ainda é o mesmo daquela época. Então, 10 anos depois, os preços de tudo mudaram e o valor do plantão médico, em alguns locais, ainda está o mesmo daquela época, né? Isso é um absurdo, né? Mas, infelizmente, você não vê a classe médica se unindo para brigar por melhores salários, justamente porque são todos acostumados a acreditar que ganham muito bem. Se alguém diminui os preços, o que é que ele faz? Ele trabalha mais. Plano de saúde, o paciente paga um absurdo e o médico recebe muito pouco, né? E acaba que, infelizmente, o paciente nem sabe disso, né? Mas o profissional está lá sobrecarregado, por isso que as consultas demoram, o paciente precisa esperar 2, 3 meses, porque o plano, para ele, é melhor colocar muitos pacientes para poucos médicos, e acaba que a qualidade do atendimento vai deixando passar, problemas que deveriam ser conduzidos não vão sendo conduzidos, e o problema lá na frente é que alguém pode, né, o avião pode cair, né? Se você vai num médico, ele não pede, por exemplo, um exame do coração que deveria ter sido solicitado, não solicita um exame da tireoide, uma punção, né? Isso pode, né, lhe prejudicar bastante no futuro, né? Então é algo que eu sempre fico pensando nisso, em como esse nosso sistema ele é perigoso. Você está sendo atendido por pilotos cansados e
acaba que, infelizmente, a solução é muito difícil mudar todo um sistema, né? Tanto no particular, no SUS também, as remunerações dos médicos, ela não tem tanta mudança. Eu acabei indo para o caminho do particular por isso, porque eu não aceito um plano de saúde e decidir quanto que eu ganho. Eu estudei tantos anos para ter um atravessador, ao invés de eu, por conta própria, conseguir os meus clientes, os meus pacientes, e eles, né, valorizarem o meu trabalho, né, e pagarem pelo valor que eu mereço, né, que eu cobro. Então, é algo que é mais difícil, né? Acaba que a saúde deveria ser um bem em que o Estado paga para você, está lá na Constituição, o dever do Estado, mas a contrapartida é a pessoa se cuidar, né? Então você não pode deixar a sua saúde às custas de outro. Se você não vestir a camisa, se você não se cuidar, ninguém vai cuidar de você não. Se você não for para academia, fazer exercício, se alimentar bem, infelizmente, né, quem paga a conta é você, né? Então precisa se cuidar, né? O que mais, né? Eu fiz um desabafo, um grande desabafo, né? Tô inspirado hoje, a estrada tá boa, hoje tamparam aqui os buracos dessa estrada aqui, tá uma maravilha para dirigir, né? O que mais que eu atendi? Hoje eu atendi um senhor com uma rouquidão que não melhora. Todo paciente com rouquidão que não melhora há mais de 2 semanas, principalmente pessoas com mais de 60 anos, a primeira hipótese é câncer de laringe e o exame a ser solicitado é uma laringoscopia. Então esse paciente, a minha hipótese eram 2, ou era uma lesão na laringe, na prega vocal por conta da rouquidão, ou era uma paralisia de prega vocal por conta de um câncer de tireoide. Então quando coloquei o aparelho, vi a lesão na prega vocal, confirmei a minha hipótese, né, um possível carcinoma espinocelular, T1, uma lesão bem inicial de laringe, que fazendo a biópsia ele vai para a radioterapia e vai conseguir ficar curado dessa lesão. Mas fique atento a isso, se você conhece alguém que fuma, ou mesmo que não fuma, mas que tem uma rouquidão que não melhora, que está piorando cada vez mais, é bom não deixar isso para lá, né? Precisa ser investigado. O exame é o exame de laringoscopia, um exame rápido, ali em 2, 3 minutos a gente consegue ver a lesão, fotografar, filmar e consegue planejar todo o tratamento, tá? Mas se a pessoa não for atrás, né, infelizmente não tem como resolver. Hoje eu atendi pacientes com hipertireoidismo, acho que semana passada eu atendi alguns, hoje eu também atendi alguns, né? Eu gosto muito de cuidar do hipertireoidismo porque é variável como a doença responde, não é igual ao hipotireoidismo. Hipotireoidismo, você começa o Puran e o máximo que vai acontecer é você aumentar a dose até chegar numa dose estável. Às vezes você sobe demais e tem que diminuir um pouquinho. É uma doença que é relativamente simples de você conduzir, mas precisa convencer o paciente. Se o paciente que tem hipotireoidismo não se convencer do problema ou não souber separar o que é do hipotireoidismo de outras situações, vai ser bem complicado, porque tudo ele vai achar que é da tireoide, né? Ou vai achar que é da doença, ou vai abandonar o tratamento, como eu já peguei vários casos. No hipertireoidismo é diferente. Cada paciente responde de uma forma e existem pacientes que com 1 mês, 2 meses de tapazol já vão conseguir estabilizar a doença, vai ser possível até tirar o hormônio. Outros pacientes passam 1 ano usando tapazol e você não consegue tirar o tapazol. E existem alguns pacientes que você vai conseguindo tirar o tapazol, vai baixando a dose cada vez mais, aí você tira o tapazol, o hipertireoidismo volta. Aí você volta o tapazol, o paciente chega quase em hipotireoidismo. Então fica nessa oscilação, dando trabalho, e aí quando chega nessa situação em que o paciente não consegue sair do hipertireoidismo, eu recomendo a iodoterapia. Da mesma forma, o paciente que tem o hipertireoidismo difícil, que tem que usar 4 comprimidos de tapazol, 5 comprimidos, até a dose máxima 6, que usam propanolol ou atenolol, os casos difíceis, a gente acaba pensando logo na iodoterapia, principalmente quando a tireoide é muito grande e ela produz muito hormônio. Se ela está muito grande, ela vai ter uma facilidade maior de trabalhar mais e esse paciente corre o risco de ter a tempestade tireotóxica, né? Uma quantidade muito grande de hormônios que pode causar insuficiência cardíaca, parada cardíaca por arritmia, alucinação. Então é um problema bem sério, a tempestade tireotóxica. Então, a iodoterapia no hipertireoidismo relativamente simples. O paciente é agendado o dia na clínica,
15 dias antes, o paciente faz uma alimentação especial, um preparo em que ele corta total da alimentação todos os alimentos que contêm iodo, para que a tireoide dele fique com fome de iodo, fique com vontade de comer iodo radioativo e se destruir, né? Então ele precisa fazer um preparo bem adequado nesses 15 dias, e se o paciente está usando o Tapazol, 5 dias antes da iodoterapia ele vai tirar o Tapazol. Acaba que é um pouco perigoso essa pessoa ficar com hipertireoidismo, mas é necessário deixar a tireoide fora da coleira, né? Como se fosse um cachorro querendo correr e você está segurando a coleira. Aí 5 dias antes da iodo você solta essa coleira, o cachorro sai correndo, a tireoide dispara, mas quando toma o iodo radioativo, ela se destrói. E aí, depois da iodoterapia, no hipertireoidismo, o paciente ele pode ter uma melhora, uma cura desse hipertireoidismo em até 6 meses. Então, às vezes isso funciona em 1 mês, o paciente já sai do hiper, o TSH, que sempre foi 0, já sobe, mas em alguns pacientes isso não acontece. A gente precisa voltar o Tapazol depois da iodo, fica usando o Tapazol e ao longo dos meses vai acompanhando até que chega uma hora que o TSH sobe, tá? Então é preciso ter bastante paciência porque é variável, né, essa resposta da iodoterapia, e aí a gente torce para que dê certo, mas em alguns casos precisa repetir a iodo. É raro o paciente que fez iodoterapia por hipertireoidismo ter que repetir a iodo, mas às vezes é necessário. Em alguns casos, ao invés de iodoterapia no tratamento do hipertireoidismo, a gente acaba indicando a cirurgia. Quais são esses casos? Paciente que tem bócio multinodular tóxico. Então a pessoa tem vários nódulos na tireoide que estão produzindo hormônio. Então nesses casos não faz sentido você tratar com a iodo, porque a iodo ela vai tratar o hiper, mas o paciente vai continuar com o bócio, a tireoide aumentada e com os nódulos. Então, quando a causa do hipertireoidismo são os nódulos na tireoide, principalmente quando há muitos nódulos causando bócio, ou quando há um nódulo grande causando hiper, nesse caso é um benefício você fazer a cirurgia, porque resolve o hiper e resolve os nódulos, né? Seriam 2 tratamentos com uma cirurgia só, né? A cirurgia, algumas pessoas têm medo da cirurgia, mas é importante saber que a gente não faz cirurgia sem que haja uma forte necessidade. Você não vai passar por um procedimento cirúrgico, anestesia geral, cortar o pescoço, se houver um benefício claro. Cirurgia não é brincadeira, né? Mas existem pacientes que têm um benefício muito grande. A pessoa tem um câncer de tireoide. Hoje eu atendi uma senhora que a filha teve câncer de tireoide e ela fez ultrassom de rastreio e acabou encontrando um nódulo fortemente suspeito. Nódulo que eu bati o olho e disse, aqui é câncer. Nódulo sólido, hipoecóico, com margens irregulares, microcalcificações, todas as características. É como se eu estivesse dizendo aqui, ele tem juba de leão, ruge que nem um leão, tem a pata grande que nem a do leão, né? Aí você vai pensar que é um gato, né? Não é um gato, né? Tem até a juba, é um leão. E aí a punção veio Bethesda 6, carcinoma papilífero. Então essa paciente, né, que vimos o nódulo bastante suspeito, vai para a cirurgia e vai ficar curada. Quando a paciente tem nódulos do outro lado, uma paciente com mais de 60 anos, a cirurgia parcial, né, não é recomendada. Nesses casos precisa fazer a cirurgia total, porque pode ser que precise, né, de iodoterapia, complementar o tratamento com a iodoterapia. Tá? Sobre o tamanho do nódulo, no guideline da ATA, nas primeiras edições, quando ele começou a introduzir a cirurgia parcial como opção de tratamento para o câncer, ele limitava a nódulos menores do que 1 centímetro. Então hoje ele fala que nódulos de 1 a 4 centímetros, eles também podem ser tratados com a cirurgia parcial, desde que eles estejam dentro da tireoide. Então, quanto maior o nódulo fica, mais ele tem a chance de ficar próximo da borda da tireoide. E aí, quando o nódulo está muito na borda da tireoide, nesse caso a cirurgia total, ela acaba tendo uma opção, porque se o câncer está muito na borda, muito ali próximo da cápsula da tireoide, ele pode, naquela região ali, já estar invadindo tecidos ao redor. E quando isso acontece, a gente precisa complementar o tratamento com a iodoterapia, tá? Então, nessa paciente, o nódulo dela era 1,5. Se ela não tivesse nada do outro lado, poderia até cogitar a tireoidectomia parcial para o câncer, porque a lesão era bem no meio da tireoide, tinha uma margem de tecido ao redor do nódulo bastante segura, né? Mas por ter outros nódulos e por ter uma filha que já teve, por ter mais de 50 anos, ela tinha 60 e pouco, nesse caso, né, cirurgia total foi uma boa opção, né? O que mais? Eu não sei, aqui eu não estou vendo quanto tempo de vídeo tem, então eu estou falando aqui
Eu não queria passar muito tempo falando, né? Mas vai ser o jeito, vamos lá, né? Não, mas pior que já tá bom, né? Já falei de hipo, já falei de hiper, já fiz desabafo, falei de câncer de laringe, falar de câncer de pele. Ontem eu atendi um paciente do interior, apresentou uma ferida que não cicatrizava nessa região. Então, pessoa que mora, né, principalmente no Nordeste, aqui no Ceará, a incidência solar é muito intensa e a pessoa que trabalhou durante boa parte da vida pegando muito sol, um agricultor, um pescador, ou uma pessoa que tem uma pele muito clara, o sol ele é um inimigo, ele causa lesões de pele e essas lesões de pele podem progredir para um câncer. Então, a pessoa que tem uma ferida que não cicatriza, uma lesão na pele que está crescendo progressivamente, se ela tem bordas irregulares, se é uma lesão feia, ulcerada, que tem uma ferida no meio, se ela coça, se ela sangra, lesões assim podem ser um câncer de pele. E o câncer de pele, ele dificilmente mata, né? Não é para pensar que um câncer de pele é igual um câncer de mama, um câncer de intestino, um câncer agressivo. Pelo contrário, é um câncer que ele não mata, mas ele pode maltratar. À medida que uma lesão como essa vai crescendo, por exemplo, ele vai, né, enraizando, ele vai criando infiltração profunda e pode um dia invadir o osso da maxila, ou se a lesão é aqui próximo do olho, ele pode invadir o olho e a cirurgia vai aumentando cada vez mais a complexidade. É como se, ao invés de arrancar um mato, um capim que cresceu, eu tenho que derrubar uma árvore. Então, quanto maior a lesão, quanto maior a árvore, mais complexo vai ser a cirurgia, tá? Então, esse paciente, removi a lesão, rodei um retalho, né? Ficou muito bom o resultado final, né? Melhor, perfeito, só Deus fazendo de novo, porque foi cortado, tem os pontos, mas à medida que vai cicatrizando a lesão de pele, como a gente faz uma reconstrução com um retalho, uma cirurgia plástica, o resultado estético no final, ao longo dos anos, fica bastante satisfatório. Fica melhor do que veio antes, né, com uma ferida, né, que não cicatrizava, ulcerada, né? Então, não deixe passar um câncer de pele. Se você tem mais de 50 anos, uma pele muito clara, mora numa região de intenso raio solar, né, como aqui no Ceará, essas lesões elas são extremamente comuns. E as regiões mais comuns de ter câncer de pele é na face e no pescoço, porque essas regiões elas pegam muito sol, mas eles podem aparecer também nos membros superiores, toda a região que é exposta ao sol. Tá bom, pessoal? Vou encerrar por aqui, né? Esse vídeo já está ficando muito comprido, né? Espero vocês nos meus próximos vídeos aqui no canal, tá? Vão ter vídeos toda semana, eu gravei vídeos, falta só editar, também as lives toda terça-noite, tá bom? É isso aí, um forte abraço e até o próximo. Valeu!